Tite toma atitude e surpreende com relação à final do Campeonato Carioca. Rebateu as críticas. Fabrício Bruno não deixa no esquecimento as críticas que sofreu quando foi convocado para a seleção brasileira e após jogos de amistosos pela amarelinha. Mais um jogador suspenso no Mengão? Meus amigos, a situação complicou para o atleta Gerson. Mesmo lesionado e afastado dos gramados, o jogador pode ficar suspenso. Ex-goleiro da seleção do Paraguaio rebate Vinícius Júnior após coletiva sobre atos racistas na Europa. Essas e outras e mais notícias você confere aqui no seu canal de notícias do Flamengo. Mas antes de tudo, se você não conhecia o nosso canal, eu te convido a fazer parte dessa família. Eu me chamo William Brum e quero te pedir a gentileza para você se inscrever aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativar o sino da notificação para receber mais conteúdos como este. Deixa o like, porque o like ele é muito importante para o crescimento do nosso canal e você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo ele é relevante. Então é muito importante quando você aperta o positivo e dá aquela moral para o nosso canal. E como eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, nas nossas lives, aquilo que é bom a gente tem que compartilhar, não é mesmo? Então compartilhe aqui o nosso conteúdo, compartilhe esse vídeo com mais rubro-negros e traga essa galera para cá, para o nosso canal. Live todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 15 horas da tarde, no Tarde Rubro-Negra, e vídeo todos os dias aqui no nosso canal. Então, ativa o sino da notificação após se inscrever no canal. Dá essa moral pra gente aí e vamos embora para as notícias, que é o que interessa. Vamos lá, vamos falar sobre essas questões aí. O Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, foi convocado aí após o Marquinhos, do PSG, ter sido cortado da convocação do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. O Fabrício Bruno foi convocado após esse corte. Quando o Dorival ali comunica que o Fabrício Bruno estaria convocado após a lesão do Marquinhos, o Fabrício Bruno sofreu muitas críticas, dizendo que como que pode o Fabrício Bruno ser o substituto do Marquinhos? Atos como esse, que o Marquinhos está em outro nível, que o Fabrício Bruno nunca jogou em um clube grande, que está fazendo atuações boas agora, que não é um jogador técnico, que não é um jogador a qual tem muitos recursos. Foram várias críticas que vieram em cima do Fabrício Bruno após a convocação do técnico Dorival Júnior. E após o jogo também da Inglaterra, vários veículos de comunicação criticando a atuação do Fabrício Bruno após o jogo da Inglaterra, dizendo que o Beraldo foi muito superior ao Fabrício Bruno, dizendo que o zagueiro Beraldo foi muito mais técnico, tem muito mais recursos, e que o Fabrício Bruno deixou muito a desejar. E olha que o Fabrício Bruno saiu daquele jogo ileso, sem sofrer nenhum tipo de drible, sem sofrer nenhum gol, junto ali com o Bento, com o Beraldo. Foi uma bela atuação da seleção brasileira, a qual está no início de um trabalho, está no início do trabalho do técnico Dorival Júnior, e os jogadores a qual ainda não tem aquela conexão, até que fizeram uma boa partida contra a Inglaterra. Ontem não foi diferente, o time do Brasil sofreu, sim, sofreu dentro de campo, mas como o técnico Tite sempre fala aqui no Flamengo, o time precisa saber sofrer. E o time da seleção brasileira soube saber sofrer perante ali a Espanha em alguns momentos. E depois teve o crescimento ali também da seleção brasileira, pressionando também muito a Espanha, e vou dizer muito mais aqui, vou ser até mais ousado. Se não é aqueles pênaltis inexistentes que o árbitro português marcou, a seleção brasileira teria saído vitoriosa daquele jogo, que o único pênalti que existiu foi do Carvalhal, sobre
os nossos jogadores. Então a seleção brasileira foi muito bem com o técnico Dorival Júnior. O Fabrício Bruno fez uma excelente partida e o zagueiro, após o empate em 3-3 ali com a Espanha, ele rebateu as críticas que sofreu. Olha só as palavras do Fabrício Bruno. Abre aspas para o Fabrício Bruno. As pessoas julgam muito o livro pela capa e talvez não tenha muito entendimento. Nunca me deixei levar pelas críticas, sempre tive resiliência. Minha mentalidade é muito forte. Eu acho que isso tem que ser, o jogador tem que ter uma mentalidade forte. A gente vai falar sobre isso, sobre mentalidade daqui a pouco também, né? Por isso que eu faço um acompanhamento psicológico, para não deixar isso me abater. Feliz por ter vindo aqui e me apresentado para o futebol europeu, disse o zagueiro Fabrício Bruno, zagueiro da seleção brasileira e também do Flamengo, após ali um empate em 3-3. O Fabrício Bruno fala que tem que ter a mentalidade forte para não deixar que isso venha os afetar durante uma temporada dentro do seu clube e também até mesmo dentro da seleção brasileira, mesmo que esporadicamente. Agora acredito que o Fabrício Bruno vai ter uma sequência com o Dorival Júnior na seleção brasileira, mostrou que tem potencial e é isso que tem que ser. Tem que ser racional, tem que trabalhar na razão, na vontade, no querer, e é isso. Fazer o teu extracampo, que é o acompanhamento com o psicólogo, para não deixar isso abater e afetar no seu trabalho, que é o futebol. Então, gostei muito do Fabrício Bruno e que ele continue nessa garra, nesse foco, o Fabrício Bruno, que pode deixar o Flamengo no meio do ano, após aí, o Fabrício Romano trazer uma informação que o Fabrício Bruno não descarta uma saída no meio do ano do Flamengo, caso chegue aí uma proposta de 15 milhões de euros, clubes europeus já olham, para o Fabrício Bruno e pode chegar uma proposta de 15 milhões de euros, na cotação atual, 80 milhões de reais. E aí, você venderia o Fabrício Bruno se você fosse aí, fizesse parte do departamento de futebol do Flamengo? Vale a pena 80 milhões de reais pelo Fabrício Bruno? Fabrício Bruno que não descarta uma saída no meio do ano. Será uma grande perca para o Flamengo, mas é aquilo, cara? O jogador tem bastante futebol, tem bastante conteúdo dentro de campo e está conseguindo oferecer muito bem, e performar muito bem dentro do Flamengo. Galera, vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu quero falar sobre essas questões. Quando eu falei aqui de mentalidade, o Vinícius Júnior sofreu mais um ataque após as declarações na coletiva pela seleção brasileira, o Vinícius Júnior, que chorou muito, quando ele entrou ali no assunto de racismo, e é um jogador, qual a gente estava falando aqui, que precisa, o jogador ele precisa ter esse acompanhamento psicológico, ele precisa ter a mentalidade no lugar, e com isso só você fazendo ali o tratamento, psicológico, conversando com o psicólogo, para não deixar que isso venha esmurecer o jogador dentro de campo. E o Vini Júnior chorou muito ali, na sua coletiva, falando que ele só quer jogar futebol, que ele tá lá pela família dele, pelo que ele ama, quer fazer, quer jogar bola, e o Vinícius Júnior chorou, ao dizer essas palavras na coletiva. E após essa coletiva, o goleiro, ex-goleiro, da seleção paraguaia, o José Luiz Félix, ele falou algo que afeta, vai além, passa do ponto. E aqui fica o nosso repúdio a essas palavras do José Félix, ex-jogador e ex-goleiro da seleção paraguaia, onde ele afeta até a sexualidade do Vinícius Júnior. Isso é muito chato quando essas coisas acontecem. E olha só o que o José Luiz falou, abre aspas, o primeiro a insultar e atacar os rivais é ele, fazendo referências ao Vinícius Júnior. Não seja viado, futebol é para homem.
né? Isso é muito sério que o José Luiz Félix falou, né, na sua declaração no Twitter, nas suas redes sociais. Né? Vai muito além. Tem que ter respeito, tem que respeitar. Isso daqui, depois que a gente morre, não é nada. Não tem cor, não tem dinheiro. Não tem rico, não tem pobre. Então, acho que a gente precisa ter mais respeito. Não só, né, fora de campo, mas dentro de campo, no futebol. O futebol é alegria, o futebol é arte, o futebol é entretenimento. E não é para existir esses tipos de fala como teve do goleiro, ex-goleiro, né, da seleção paraguaia. Isso precisa ser tomado as devidas providências com esses tipos de pessoas, né? Precisam ser presos, precisam pagar pelas suas falas, porque a internet não é um mundo sem lei. Isso precisa ser corrigido. E fica aqui a nossa força ao Vinícius Júnior, devido a todos esses tipos de ataques que o Vinícius Júnior vem sofrendo. O Vinícius Júnior, ele não precisa passar por esse tipo de coisa. Valeu? Fica aqui o nosso repúdio do nosso canal, William Brum SRN, ao Vinícius Júnior. Força, Vinícius Júnior, e racismo jamais pode acontecer, não só no futebol, mas em todas as áreas, em todos os tipos de racismo. Valeu? Vamos seguir aqui, galera, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, né? Vamos falar sobre essa questão aí do Tite, né, cara? O Tite promove mudanças e surpreende. Eu confesso que eu fiquei surpreso, né, com essa atitude do Tite. Importante a gente frisar aqui no nosso vídeo de hoje que os jogadores que foram selecionáveis, que foram convocados para representar suas seleções, retornaram ao Brasil e se reapresentam hoje no CT Ninho do Urubu. Né? O Flamengo volta aos treinamentos hoje, né? Treinou segunda, treinou terça, vai treinar hoje, vai treinar quinta, sexta, sábado joga contra o Nova Iguaçu, domingo à tarde viaja para a Colômbia, onde treina na segunda-feira no CT da Colômbia, antigo CT da Colômbia, e na terça faz a sua estreia na Conmebol Libertadores. E o Tite, ele promove mudanças, né, no time. E olha só, a informação é do Pablo Rafael, né, que traz a informação dizendo que o Flamengo enfrentará as finais, ou seja, então serão duas finais com um time alternativo. As finais do Campeonato Carioca e a primeira partida da Libertadores. Somente com Pedro como camisa 9 na equipe. Segundo pessoas de dentro do Flamengo, Bruno Henrique vinha sendo testado na função de falso 9 na equipe reserva quando o Gabigol se lesionou. BH deve ser alternativa em uma possível ausência do Pedro durante as próximas partidas. Ou seja, devido a toda essa situação que aconteceu com o Gabigol, né, ficando fora aí por 2 anos, no caso vai ser né, porque um já completou, que começa a contar a partir da coleta do exame, mas teve uma reviravolta. O Flamengo vai entrar com efeito suspensivo, porque tinha um dos oficiais que viu a urina do Gabigol ir para dentro do potinho. Engraçado que isso aconteceu somente após ali o julgamento, né? Mas o que acontece? O Tite, ele vai para o jogo contra o Nova Iguaçu com o time alternativo. E devido a essa suspensão aí do Gabigol, o BH vai treinar aí como um falso 9, como um centroavante, né? Quando o Pedro não estiver podendo jogar. Então, podemos ver aí um time totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no sábado, às 17 horas, quando o Flamengo enfrentar o Nova Iguaçu. Acredito que essa atitude do Tite é até pelo jogo da Libertadores, porque o jogo é sábado da final do Campeonato Carioca, no domingo é aquele treino regenerativo, na segunda somente que o elenco vai treinar com aquele treino mais tático para o jogo de terça. E esse treino vai ser na Colômbia após aí a viagem para a Colômbia. Então, acredito que o técnico Tite, ele confia nos jogadores a qual estão no banco de reserva e por isso vai ter até essa atitude, a qual me surpreendeu e acredito que vai surpreender a nação rubro-negra com essa atitude, né, do técnico Tite. É importante a gente frisar que ontem jogou o De La Cruz, jogou o Arrascaeta, né, jogou ali parte do jogo Vina, né, e também Fabrício Bruno fez os 2 jogos, né, com a camisa da seleção brasileira. Só o Ayrton Lucas que não atuou, né, nenhum dos 2 jogos.
Então, é essa a mudança aí que o técnico Tite planeja para sábado. Galera, vamos falar também aqui, uma informação também aqui muito importante, que a gente pode ter um jogador suspenso, né? No caso do volante Gerson, que está afastado que fez uma operação devido ali a uma infecção renal, e tem um caso de justiça aí na questão do Gerson. Eu vou ler a reportagem para vocês, ó. O meio-campista Gerson do Flamengo tenta pegar até o dia 3 de abril uma quantia de 1,5 milhão ao empresário Federico Pastorello, com quem tem um litígio desde 2020. Caso o jogador rubro-negro não pague, o mesmo poderá ser suspenso. Informação trazida pelo GE. E complicado, hein? O Gerson tem que pagar esse valor. Caso ele não pague ao empresário, né, a qual ele suspendeu ali o seu vínculo, ele poderá ser suspenso. Marcão Silva, pai de Gerson, entrou com notificação na Câmara Nacional de Resolução de Litígio em junho de 2020, alegando a nulidade de contrato de representação que a família tinha com o PIP Sport Management, acho que é assim que se fala, empresa de Pastorello, sediada em Mônaco. Segundo a família de Gerson, o empresário não tinha licença da CBF, olha só, para atuar no Brasil quando o contrato foi firmado. Por entender que a rescisão contratual de Marcão Silva com Pastorello se deu sem justa causa, a CNRD advertiu Gerson e intimou a realizar o pagamento de cerca de 1,5 milhões, 1,5 milhão, né, até o dia 1º de abril. Então, ou seja, o Gerson tem que pagar esse dinheiro, né, devido aí a essa causa, né, que eles perderam, né, pela CNRD, e o Gerson, se não pagar, pode não atuar como jogador de forma oficial, pois vai ficar suspenso, hein? Pois a justiça entendeu que Marcão, seu pai, e Gerson atuaram de maneira errada na questão aí com o empresário Federico Pastorello e o seu escritório. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham sobre essas questões que a gente trouxe aqui no nosso canal? Eu peço a você que comentem muito aqui no nosso comentário o que vocês acharam do vídeo de hoje. Deixa aí no comentário, deixa o like se você ficou até aqui. Eu agradeço a sua participação. Até o próximo vídeo e mais tarde tem live lá no canal. Valeu? Tamo junto!